Ora, bom dia, chamo-me Silva Ferreira, sou o coordenador da equipa de projeto do Plano Geral de Drenagem de Lisboa e vou ver se consigo estar à altura desta introdução que a senhora vereadora muito amavelmente fez agora neste princípio. Eu queria partilhar, antes da explicação, não tão técnica, porque obviamente temos um auditório que não é exatamente um auditório 100% técnico, gostaria de passar aqui um pequeno filme que a Divisão de Marketing e Comunicação fez e que eu acho que é muito, muito interessante. Imagens como estas vão, em breve, ser parte do passado. Lisboa prepara a nova etapa de uma das maiores obras públicas de sempre, lançadas pela Câmara Municipal. O Plano Geral de Drenagem de Lisboa é a obra invisível que vai proteger a cidade para os impactos das alterações climáticas. De que forma reduz significativamente inundações e cheias e os custos sociais e económicos associados. Cria a infraestrutura que permite a reutilização de águas para lavagem de ruas, rega de espaços verdes e reforço de redes de incêndio. Fecha o ciclo urbano da água, permitir diminuir a fatura da água potável. Como? Através da construção de 2 grandes túneis, um de 5 km entre Monsanto e Santa Apolónia, o outro com cerca de 1 km entre Chelas e o Beato, com um diâmetro semelhante ao dos túneis do metro. E tudo isto graças ao recurso à maquinaria pesada. Lisboa prepara-se para receber a tuneladora H2O Lisboa. Tem cerca de 100 metros de comprimento e vai avançar mais ou menos 10 metros por dia. A conclusão da obra está prevista para o início de 2025, num investimento total de 250 milhões de euros. Estamos a preparar Lisboa para o futuro. Muito bem, vamos lá ver se eu consigo estar à altura do que a senhora vereadora me disse e não fazer uma coisa demasiado técnica e que toda a gente possa compreender. Teremos um período depois de perguntas e respostas no final, após a intervenção também do Dr. David, do Departamento de Marketing e Comunicação, e tentaremos responder de uma forma simples, prática, às perguntas que nos possam fazer. Se me dão licença, inicio. A nossa Lisboa, os 2 túneis ali marcados. E o que é que são os túneis de drenagem de Lisboa? É preciso ter de presente o princípio básico e aquilo que, no fundo, vai ser a aplicação prática destes 2 túneis. Um pequeno lavatório que nós todos temos em casa e vamos fazer, ao fim e ao cabo, um transvase de bacias. Neste nosso lavatório, se fecharmos o ralo do próprio lavatório e se nos esquecermos com a torneira aberta, a pergunta é: será que a água vai parar ao chão, que vai inundar a casa de banho ou não? Felizmente temos uma coisa que na gíria comum é designada por tubo de ladrão. E aquele tubo de ladrão nada mais faz que um transvase desta bacia para, ao fim e ao cabo, o esgoto e evita efetivamente a inundação. Este é o princípio prático que nós vamos utilizar nos 2 túneis que vamos construir. Cá temos Lisboa, as 7 freguesias onde vão ser abrangidas especialmente a parte da construção. E qual é a situação atual? O que é que nós temos aqui do nosso lado esquerdo? Temos o Caneiro de Alcântara, que nada mais é que um encanamento da Ribeira de Alcântara. Ali na zona de Campolide recebe um contributo do chamado Ramo de 7 Rios e vem para aí abaixo até à Fábrica de Água de Alcântara, antigamente designada por Etar de Alcântara. Gosto mais da designação que os colegas ligados a esta área dão como uma fábrica de água. No fundo ali fabrica-se água. E o que é que acontece, efetivamente, nesta situação, quando existem chuvas em demasia e que, de facto, passam a capacidade de Alcântara, da Etar de Alcântara ou da Fábrica de Água de Alcântara? Começamos a ter, efetivamente, o caneiro cheio e começar a inundar a zona de Alcântara. Eu que trabalhei 5 ou 6 anos na zona ali de Alcântara, onde está agora o hospital, fui, como muitos dos meus colegas que lá trabalhavam, vítima, cada vez que escrevia um bocadinho mais, lá tínhamos de tirar os carros a correr porque aquela zona era inundável. Um fenómeno semelhante acontece também na zona de Chelas.
pouca gente saberá que nós já temos um pequeno caneiro construído praticamente na zona do Campo Grande, entre campos, temos um pequeno caneiro construído por baixo da Avenida dos Estados Unidos da América, passa a Avenida Gago Coutinho, vem quase paralela à Marechal Spínola e vai dar à zona do Convento de Chelas. E o que é que acontece? Como o antigo diretor que nós tínhamos aqui na Câmara, o engenheiro Mozinho, quando havia muitas chuvas, ele ligava: engenheiro, temos aqui um problema, o nosso fusível rebentou. E o nosso fusível era exatamente a estrada de Chelas com a Gualda em Paz, começavam as tampas a saltar. Era sinónimo que tínhamos ali um problema grave. Portanto, isto é a situação que nós temos atualmente. Quando chove muito, estes pequenos ou grandes coletores, que são, ao fim e ao cabo, unitários, deitam a água das chuvas por todos os lados e inundam a cidade. O que é que nós vamos fazer? Vamos construir os tais 2 túneis e vamos fazer a operação que eu vos descrevi inicialmente do tubo ladrão, ou seja, quando houver água a mais nestas 2 situações, nós não vamos deixar que todas as zonas que estejam a jusante destes nossos túneis tenham situações de inundação e de cheias, como já mostramos no nosso filme. E o que é que nós vamos fazer também? No túnel grande, que está aqui representado, além de nos buscar o caudal a mais que existe na zona do Caneiro de Alcântara, vamos aproveitar o seu trajeto e vamos apanhar mais 3 ribeiras. A ribeira da Avenida da Liberdade, a ribeira de São José, Santa Marta São José, e a ribeira de Almirante Reis. Isto nada mais era que, se nós olharmos com atenção para um mapa de relevo da cidade de Lisboa, ribeiras naturais, que nós, como somos sempre muito mais, e pomos em dúvida a natureza, construímos onde não devemos e ao fim e ao cabo andamos a construir em leitos de cheia. E o que é que vamos fazer? Portanto, apanhamos, montando logo no início o que vem do Caneiro de Alcântara, a seguir, repito, a Avenida da Liberdade, Rua de Santa Marta São José e Almirante Reis, e vamos desviar, vamos fazer o transvase para Santa Apolónia. Em Chelas é um fenómeno semelhante, mas não temos nenhum contributo pelo caminho. E como é que passamos a ter? Ao fim e ao cabo, como é que isto vai funcionar? Nada mais é, com estes 2 túneis que vamos fazer, é uma limitação do caudal em relação aos máximos que cada uma destas fábricas de água tem e, portanto, deixa de haver efetivamente problemas para as próprias fábricas de água, porque conseguimos, ao fim e ao cabo, trabalhar sem qualquer problema e, não menos importante, não temos inundações na parte de jusante destes 2 sítios. E quais são as premissas que nos fizeram, ao fim e ao cabo, como base desta tomada de posição? Fomos um bocadinho aventureiros, eu diria mais audazes do que aventureiros, e projetámos grande. O professor Saldanha de Matos, que nos dá a honra de estar aqui presente, pôs algumas dúvidas: 100 anos, vamos de facto fazer 100 anos. Não é porque seja muito mais dinheiro, é porque de facto vamos gastar tanto dinheiro nisso, porque é que nós somos mais audazes e fazemos não os 10 anos que havia antigamente, mas os 100 anos. O professor Saldanha de Matos teve a paciência de maturar, ele e a equipa dele, e também do professor António Jorge Monteiro, e nós fizemos para 100 anos. Mas também um tempo de vida útil desta infraestrutura também para 100 anos. Mais uma audácia. Eu acho que certamente com grande êxito. Dou-vos aqui só uma pequena mostra das bacias que nós vamos, ao fim e ao cabo, atuar e que vamos ter um contributo grande e que vão ajudar os 2 túneis a funcionarem. E agora os perfis dos 2 túneis. Está feita a escala, para ter uma ideia, o túnel grande de Monsanto de Santa Apolónia tem cerca de 5 km e à mesma escala o túnel de Chelas Beato. Temos ali refletido as zonas onde apanhamos, ao fim e ao cabo, os riachos que havia na Avenida da Liberdade, a Avenida da Liberdade, Santa Marta, Almirante Reis e, finalmente, o desaguar em Santa Apolónia. O túnel chama-se Chelas Beato, mas vai ser construído de Beato para Chelas. Porquê? Porque quando a máquina sair em Santa Apolónia, é desmontada, vai não pelo seu pé, mas como um caminhão com certeza, para a zona do Beato, e o túnel de Chelas Beato será feito de Beato para Chelas, razão para a qual aparece ali aquela representação da nossa Oli a funcionar e a abrir o túnel no sentido de Beato para Chelas. E o que é que eles vão fazer na prática? Vamos mitigar estas situações que já foram mostradas no filme de há um bocado. Toda a gente se recordará destas imagens, não só dos jornais, mas também na televisão. O Sr. Presidente Vasco Morgado sabe perfeitamente o que é que tem passado, tem sido das pessoas que mais têm sentido esta situação e várias vezes, num passado tão recente, estivemos lá nós com água quase até ao joelho, a ver como é que conseguiríamos mitigar aquilo. Não havia possibilidade. Mas vamos ter isto agora. Só para dar-vos uma ideia, desta é a carta de riscos de inundação reportada a 2019
E como é que vai ficar depois dos túneis construídos? Vamos mitigar entre 70% e 80% dos problemas das inundações em Lisboa provocados por eventos pluviais extremos. Eu acho que este é um grande objetivo e só de per si, em meu entender, acho que se justificava perfeitamente a obra que vamos iniciar. E qual é a vantagem das soluções dos túneis? É uma grande capacidade de transporte de caudais. Os túneis estão projetados para um caudal do século, ou seja, a chuva com maior intensidade prevista para 100 anos. É, por outro lado, a melhor solução técnica com menor impacto à superfície. Pese embora, que a senhora vereadora disse, que vamos criar algumas situações. Certamente nos 7 locais que já vos vou mostrar, depois a minha colega Célia Penedo irá mostrar mais em pormenor, mas efetivamente é menor se comparada com outras de idêntica forma e de idêntico valor. E por último, não menos importante, que é uma coisa que nós portugueses infelizmente não somos muito bons, construímos muito bem. A senhora Presidente do LUNEC está aqui e sabe perfeitamente, os portugueses constroem muito bem, não só aqui, mas muitas partes do mundo, mas às vezes somos um bocado pouco cuidados naquilo que é a conservação dos ativos, como se diz hoje em dia. Ou seja, a parte da conservação, manutenção, nem sempre é compatível com as obras que fazemos. E a verdade é que os nossos túneis dão-nos alguma folga, entre aspas. Têm inspeções previstas para um período de 3 a 5 anos. Portanto, não exige uma quantidade de gente de equipamentos especiais para se fazer isto. Portanto, tem um custo, ao fim e ao cabo, da gestão dos ativos bastante inferior ao que se poderia prever noutra situação, ou noutra solução. E como é que se constroem? Ambos os túneis têm um diâmetro interno de 5,5 metros. E vai ser, por uma questão de economicista, usamos a mesma máquina. Como vos disse há um bocado, faz-se o túnel grande, sai na Avenida Infante Dom Henrique, constrói-se o túnel pequeno, sai na zona de Chelas e levará o seu caminho. Vamos dar aqui só uma pequena imagem do funcionamento. Já viram uma parte desta imagem, uma animação de como é que a máquina funciona. A cidade não é Lisboa, mas poderá ser uma cidade, e Lisboa terá certamente também uma imagem semelhante. Aqui está o nosso berbequim gigante, a nossa máquina tuneladora e a sua composição. Em breve vê-la ao vivo, porque vai chegar, temos esperança, entre julho e agosto do presente ano. O seu funcionamento, embora aparentemente a máquina só fure com o primeiro troço inicial, na zona da cabeça, todo o resto é uma verdadeira fábrica que assiste na furação. Está aqui o exemplo das aduelas. As aduelas são os elementos básicos da construção do anel. No nosso caso concreto vamos ter 6 aduelas por cada anel e vamos construir nada mais nada menos que perto de 3.300 anéis, ou seja, cerca de 19.000 aduelas. Já as começamos a fazer no estaleiro que o adjudicatário tem em Rio Maior, têm sido feitos testes bastante significativos e bons e, portanto, contamos muito em breve começar a ter a produção na sua velocidade de cruzeiro. Temos aqui uma peça que é o erector, que é muito importante, no fundo é quem pega nas peças dos anéis e os vai colocando no sítio até construir, com as 6 aduelas, o conjunto de um anel. Logo que o anel está construído, aqueles pistões fazem força e fazem a máquina avançar, assim sucessivamente. Faço notar, este é um anel fechado e na parte superior fazemos depois uma injeção de um grout para, ao fim e ao cabo, taparmos os buracos da furação, que é superior. O túnel interior tem 5,5 metros, a parte é furada com 6,40 metros. Isto é uma máquina, só para, volta e meia é necessário fazer, dependendo da geologia que possamos encontrar, a injeção de polímeros para, ao fim e ao cabo, agregar e tornar mais fácil a escavação. Mostramos aqui como é que depois o produto da escavação é recolhido por um parafuso sem fim, conhecido por parafuso de Arquimedes, que vai verter o produto da escavação naquele tapete rolante, que quando chegarmos à zona de Santa Apolónia, este tapete vai ter qualquer coisa como perto de 5 km, exatamente 4.400 metros. E aqui está a Oli. Isto são imagens tiradas na fábrica em Tianjin, no nordeste da China, da empresa chinesa que está a construir e a fornecer esta máquina. Foram feitas esta assemblagem da máquina, não a totalidade, mas a quase toda, para se fazerem os testes de avaliação técnica feita pelo adjudicatário, de modo, ou melhor, assistida pelo adjudicatário, pelos seus representantes,
de modo a verificar que estava tudo bem. Esta é a parte muito importante, o nosso escudo, que já tem ali o símbolo de Lisboa e que vai ficar muito bonito na fotografia, mas a verdade é que logo após as primeiras escavações vai desaparecer aquela cor toda bonita. A função dela é mesmo essa. E quanto tempo é que vão ser para se construírem estes 2 túneis? O primeiro túnel tem previsto 12 meses e o segundo túnel 4 meses. Queria chamar a atenção, isto é uma pequena planta, enfim, é muito importante ter esta ideia presente e que está prevista e que não tem qualquer tipo de implicação. Vamos andar a esburacar Lisboa lá para o fundo, por exemplo, na zona, quando passamos ali perto do jardim, do Parque Eduardo VII, vamos mais ou menos a cerca de 70 metros de profundidade. Mas há alturas em que passamos mais perto da superfície, nunca passamos tão perto da superfície quanto isso, mas passamos. E, portanto, os proprietários das casas têm sempre aquela preocupação. Então, mas esta broca gigante aqui fora, o que é que faz e o que não faz? Será que o meu prédio vai cair? Vou ter fissuras, etc. Portanto, foi decidido fazer, e o adjudicatário tem praticamente concluído, vistorias ao edificado em 30 metros para cada lado em relação ao eixo do túnel. Esta mancha que está aqui representada, no fundo, representa, isto é o nosso túnel, e a parte, todo o edificado que fica nesta área foi vistoriado. Fizemos cerca de 3.900 vistorias. Estes relatórios de vistorias vão ficar guardados no notário, selados, mas os proprietários que os solicitarem, nós vamos mandar uma carta em breve a dizer aos proprietários, seus proprietários, se por acaso quiserem uma cópia, teremos todo o gosto em fornecer uma cópia do que está guardado efetivamente no notário.